Olá, bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés. Eu sou o Pedro Cordeiro, editor da secção internacional do Expresso, responsável por este programa semanal. Hoje chamo a vossa atenção para o leste da Europa, onde vários países se debatem, nas urnas e nas ruas, com a questão da aproximação à União Europeia versus o abraço da Rússia. São meus convidados para discutir esta questão a Corina Lozovan, investigadora e doutoranda do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa e também colaboradora ocasional do Expresso. Olá, Corina. Olá. E também está connosco o meu camarada Hélder Gomes, aqui do Expresso. Viva, Hélder. Olá, como estão? A edição técnica deste episódio é do João Luís Amorim. Estamos a gravar na sexta-feira, 25 de outubro, um dia antes de importantes eleições na Geórgia, uma antiga república soviética. Na semana passada houve também uma ida a votos na Moldova, outro país resultante da dissolução da URSS em 1991. Ali realizou-se também um referendo sobre a adesão à União Europeia e esta opção venceu a consulta popular por escassa margem. Domingo é a vez da Bulgária ir a votos e também ela está fragmentada entre forças europeístas e outras aliadas de Moscovo. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Blitz, e isto é um takeover. É isso mesmo, o podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa, diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena, e os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo, 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história, para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo? O que pergunto à Corina, para arrancar com esta conversa, é o que é que explica esta divisão, muitas vezes quase em metade-metade, de países que estão de alguma forma inseridos há 30 e poucos anos na Europa democrática, depois de terem passado largas décadas sob regimes totalitários. E o que é que ainda assim explica que haja uma divisão tão grande entre o sonho europeu / ocidental e um certo saudosismo do velho império? Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Relativamente à Moldávia, nós temos aqui um cenário um pouco diferente da Geórgia. Embora ambas sejam repúblicas da ex-União Soviética, têm alvos e interesses da Rússia de forma diferente. E a Moldávia é um caso específico, como nós vimos agora nas eleições presidenciais e no referendo, de que apesar das sondagens mostrarem inicialmente de que a vitória seria pró-europeia, afinal houve aqui uma discrepância muito grande relativamente aos resultados finais. A verdade é que existem vários fatores que podem explicar isso. Primeiro é a questão histórica, obviamente, que é indelével, não se pode apagar. E essa questão continua muito presente em todo o país, mas principalmente na parte rural, que existe um certo saudosismo, não é, daqueles tempos mais antigos, e muitas vezes as influências externas tentam explorar essa nostalgia em prol dos seus interesses. Por outro lado, existe uma marcante disparidade entre a área urbana vis-à-vis o rural, e isso gera muitas tensões também, porque a falta de desenvolvimento nessas zonas acaba por criar um certo conflito interno e uma divisão entre aquilo que são cidades grandes e desenvolvidas e aldeias mais pequenas. E neste referendo tivemos este resultado, e existe uma expressão muito específica em romeno, que é o referendo passou por um fio da navalha. Ou seja, bastava uma margem muito pequena para fazer toda a diferença e o desfecho final ser completamente diferente.
E neste sentido foi graças à diáspora que está fora, em todo o mundo, que fez um enorme esforço para votar e conseguiu mudar o resultado do referendo, que passado meio do dia dava um não à integração da Moldávia na Europa. Neste contexto podemos olhar e refletir um pouco sobre aquilo que aconteceu, porque, por exemplo, em algumas cidades que fazem fronteira com a Roménia e que são extremamente pró-romenas e também pró-europeias nesse sentido, acabaram por votar contra a União Europeia. Mas, por outro lado, temos a Transnistria, que é um território que está super alvo de propaganda da parte russa, e acabou por ter votos mais pró-europeus do que essas cidades que são controladas por Chisinau. Temos aqui que pensar que há um paradoxo, e a conclusão que chegamos é que houve uma falha de comunicação estratégica, e nesse sentido a mensagem mecânica daquilo que é o referêndum aconteceu, mas a parte conceptual falhou, no sentido de que a profundidade da mensagem que foi transmitida ao cidadão que trabalha e está ocupado com o seu projeto existencial e as suas necessidades homeostáticas, de modo a assimilar uma mensagem, uma informação que seja do seu alcance e que seja facilmente apreendida. Neste sentido, não se fez um trabalho de campo adequado. Faltou muito às plataformas para o debate sobre a integração europeia, e também faltou muitos esforços para envolver a população no processo de modernização. Ou seja, as pessoas não perceberam claramente o que é que vai ser o seu papel na Europa. E, ao mesmo tempo, foram influenciadas por mensagens em que a entrada na União Europeia vai aumentar o custo de vida. E, neste momento, o país já está numa situação socioeconómica muito grave. E, nesse sentido, a interferência estrangeira acabou por explorar estas fraquezas e vulnerabilidades à estrutura do país, e obviamente que acabou por influenciar todo este resultado que nós observamos hoje. Hélder, tu tens estado também a seguir estes assuntos. No caso da eleição presidencial moldava, vimos que de facto os resultados, talvez a opção europeísta tenha ficado aquém das expectativas, assim como a presidente Maia Sandu não conseguiu garantir a reeleição à primeira volta, teve cerca de 42% dos votos e vai agora disputar uma segunda volta a 3 de novembro com um candidato mais próximo da Rússia, Alexander Stoyanoglu. E nota-se alguma dificuldade, se calhar, em alargar a base eleitoral da Presidente. Entretanto, acompanhaste também, dizia eu, a campanha eleitoral para as eleições georgianas, onde te pergunto o que é de esperar que aconteça nas urnas. Olha, a Geórgia, nós temos falado muito por causa das eleições de novembro nos Estados Unidos, de swing states. Eu diria que a Geórgia, país europeu, é o swing state do Cáucaso, porque também, à semelhança do que acontece nos estados dos Estados Unidos, que são pendulares, nesta votação, nestas eleições legislativas de sábado, tanto pode pender para uma adesão, uma aproximação à União Europeia, como para uma aproximação à Rússia. E tem havido alguma pressão, alguns avisos de ambos os campos. Nós temos o ainda chefe da diplomacia europeia, o Josep Borrell, a falar num teste crucial para a democracia na Geórgia e para o seu percurso na União Europeia. Por outro lado, temos também o chefe da espionagem externa russa, e nós falamos disso num texto publicado na edição impressa que está nas bancas do Expresso desta semana. Temos o chefe da espionagem externa russa, de uma forma algo hábil no uso das palavras, a dizer que está convicto de que os georgianos votarão em forças saudáveis e patrióticas. Nós temos as sondagens a dar, de facto, uma vitória ao partido Sonho Georgiano, que está no poder desde a sua fundação, em 2012, portanto estamos a falar num partido que tem um percurso bastante interessante, porque começa por ser um partido
alinhado com uma certa democracia liberal, mas que, sobretudo, após a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia, faz uma guinada mais próxima do Kremlin, mais próxima de Moscou. Portanto, como dizia, as sondagens dão de facto uma vitória ao sonho georgiano, a este partido no poder, mas há a possibilidade de uma inédita aliança de forças pró-ocidentais, muito fragmentadas e com a mesma amálgama ideológica, mas que têm uma coisa em comum, que é uma aversão à Rússia e ao... Estamos a falar de uma espécie de geringonça? Estamos a falar de uma espécie de geringonça alargada, no sentido em que em Portugal era no fundo era o PS aliado ao PCP, Bloco de Esquerda e também, pronto, os Verdes. Aqui estamos a falar de 5, mais coisa menos coisa, plataformas da oposição georgiana, e de facto eles podem sair destas eleições. Na altura em que este episódio for para o ar já saberemos em princípio os resultados, mas eles estão em condições de sair deste ato eleitoral com votos suficientes e na geometria parlamentar para depois formar um governo de coligação e finalmente afastar o sonho georgiano, o partido no poder, que foi um partido criado pelo oligarca Bedzina Ivanishvili, que na verdade, apesar de se ter afastado, ele também foi primeiro-ministro por um período muito, muito curto, entre outubro de 2012 e novembro de 2013, afastou-se depois da política, ainda que tenha continuado nos bastidores, e continua, na verdade, a ser o líder de facto deste sonho georgiano. É um homem que fez fortuna na Rússia após o colapso da União Soviética e agora reemerge para os holofotes, quase sempre atrás de vidros à prova de bala. Portanto, ele sabe que no fundo está também, tem a vida de algum modo em risco, ou então é excesso de zelo ou de medo de que alguma coisa lhe possa acontecer. E tem dito que as tentativas, e estou a citar, as tentativas violentas de impor externamente valores pseudo-liberais têm os dias contados, ou seja, poderão acabar, e isto num sentido naturalmente de apelar ao voto no sonho georgiano. Mas no fundo é isto, é o balanço, é este dilema dos eleitores entre, depois do sonho georgiano, eventualmente despertar para um sonho europeu e aproximarem-se efetivamente de uma adesão à União Europeia, ou integrar em definitivo a esfera de influência, a órbita da Rússia. Agora, quando eu falava em teoria, aquele bloco, aquela geringonça da oposição sair destas eleições com condições para formar governo, das pessoas com quem eu tenho falado estão algo céticas em relação a essa possibilidade, ou seja, de o partido no poder permitir que isso aconteça. Haverá bastante contestação se houver um arranjo deste tipo. Portanto, a aritmética pós-eleitoral pode de facto vir a complicar-se. O primeiro-ministro em exercício, e eu digo em exercício porque na verdade nós estamos a falar de eleições e tivemos agora no final de outubro, mas tivemos um novo primeiro-ministro designado em fevereiro, o que é algo bizarro e decorre de uma remodelação bastante contestada da cúpula do sonho georgiano. E tivemos também, acho que muitos dos nossos ouvintes lembrar-se-ão que ali na primavera, em maio, foi aprovada a lei dos agentes estrangeiros, que no fundo exige que qualquer ONG, qualquer organização não governamental ou plataforma de mídia que receba mais de 20% do seu financiamento do exterior se registre como uma organização que segue os interesses de uma potência estrangeira. Ora, isto na altura, portanto ali em maio, levou muita gente para as ruas. Os opositores deste diploma, nestes protestos em massa, diziam tratar-se da Geórgia a seguir um modelo russo para calar as vozes dissidentes,
E isto teve efeitos, a verdade é que isto teve efeitos imediatos, porque se a Geórgia conseguiu o estatuto de candidata à adesão à União Europeia em dezembro do ano passado, com a aprovação no Parlamento georgiano deste diploma, a verdade é que Bruxelas congelou o processo de adesão após a aprovação. E estamos a falar de um partido no poder que reprime a sociedade civil, por via também desta lei dos agentes estrangeiros e da possibilidade de ONGs fazerem o seu trabalho e a própria comunicação social fazer o seu trabalho, mas também um partido que promulga leis anti-LGBT e, portanto, claro que a União Europeia tem de estar muito atenta a estes movimentos, até porque, como dizia uma analista de assuntos da esfera russa, também para este texto que publicámos na edição impressa, a União Europeia não vai querer um outro governo ao estilo de Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro, no seu seio. Corina, quando destacava há pouco as diferenças entre a Moldávia e a Geórgia, também era a isto que se referia, quer dizer, na Moldávia não há, tanto quanto eu percebo, uma repressão, porque o governo atualmente em funções não é um governo pró-russo, portanto, e não há esta pressão sobre a sociedade civil e alguma repressão também a favor de Moscou e contra as ideias da aproximação à Europa. Confirme-me, por favor, não existem lá, certo? Não, neste sentido não existe este tipo de governo, nem existem estas leis que foram aprovadas na Geórgia, apesar da Moldávia e a Geórgia partilharem um sentimento conservador em comum. E a questão das leis que foram aprovadas relativamente à lei familiar, por exemplo, é algo que também atinge até certa parte da população em Moldávia, que também foi influenciada por certos pensamentos e que causou um certo medo relativamente à entrada na União Europeia. Por outro lado, a diferença entre a Moldávia e a Geórgia é a posição estratégica ou geoestratégica da Geórgia sendo mais crítica do que a Moldávia, porque a Geórgia está situada, como nós todos sabemos, na interseção entre a Europa e a Ásia. E é um país que é um pouco como um centro de trânsito vital para oleodutos de energias. Temos o oleoduto Baku-Tbilisi-Ceyhan e temos o petróleo de Cáspio que chega aos nossos mercados sem passar pelo território russo. E caso a Rússia consiga consolidar esse controlo sobre a Geórgia, ou seja, iria obter uma influência muito significativa sobre estas rotas de abastecimento, o que enfraqueceria os esforços europeus para diversificar a energia. E, neste sentido, o Mar Negro é essencial para o comércio e para a estratégia militar. Aliás, há algum tempo atrás, a Rússia declarou que queria fazer uma base naval num dos territórios ocupados na Geórgia, a Abcásia. E isso foi recebido de uma forma muito alarmante na Geórgia e certamente indica que o interesse geopolítico na Geórgia é muito maior do que na Moldávia. Por outro lado, o cenário que se prevê na Geórgia, ou um possível alinhamento mais com a Rússia ou com a União Europeia, não é algo que é previsível para a Moldávia. Neste sentido, a Moldávia já escolheu o seu caminho, que é europeu, e mesmo que hajam algumas inconsistências, digamos, que possam surgir, o caminho continua a ser europeu. Não há forma de retroceder a essa decisão. Enquanto que na Geórgia, sendo realistas, mesmo que ganhe o Partido Sonho Georgiano, digamos que consigam um número de votações e nunca será a maioria, mas mesmo assim, mesmo que tenham um número considerável de eleições, já não será o mesmo governo que foi o antigo governo, ou seja, o Sonho Georgiano não vai conseguir governar da mesma forma, porque vai precisar de fazer coligação com um ou outros partidos de oposição e depois isso vai ter que obrigar a fazer concessões em questões de política interna e externa para poder manter o poder a longo prazo.
Por outro lado, nós temos uma sociedade civil muito ativa na Geórgia e, como já foi referido, a recente onda de protestos populares vão criar restrições para o partido incumbente e isso pode abrir oportunidades para diálogo e para certas mudanças, porque apesar de ser retratado como um partido anti-europeu e pró-russo, o Sonho Georgiano é um partido pró-europeu, na teoria. Apesar de se mostrar hesitante, sempre se identificou como um partido mais pró-europeu. Contudo, claro, há muitas inconsistências nessa definição que eles gostam de fazer. Por outro lado, alinhar-se com a União Europeia também não será nada fácil, como também já foi referido, porque a transição de poder da oposição não vai ser feita de maneira pacífica e apesar da presidente da Geórgia, que é uma figura muito importante e que criou a Carta da Geórgia, em que estes novos partidos que são mais pró-europeus, caso consigam ganhar e fazer uma coligação, vão tentar seguir essa carta que assinaram para criar um caminho democrático para a Geórgia e para que o seu caminho rumo à Europa se comece a fortalecer. Por isso, o caminho da Moldávia está já consolidado em direção à Europa, porque temos uma liderança que conseguiu, ou seja, firmar essa visão europeia, apesar de termos um referendo um pouco aquém das expectativas que se tinha inicialmente desejado, mas isso já demonstra que a Moldávia está preparada para fazer essa jornada, digamos, em direção à Europa, enquanto que a Geórgia ainda está a caminho de decidir se vai fazer esse caminho e tudo depende destes dois cenários que foram explicados. Certíssimo. Isto são duas, como dizíamos, duas antigas repúblicas soviéticas, com todas as diferenças que têm. Ambas têm em comum também o facto de haver partes do seu território que estão, na prática, controladas pela Rússia. Falávamos ou por separatistas pró-russos, a Corina falava da Transnistria, na Geórgia temos os casos da Abcásia e da Ossétia do Sul. E de facto esta divisão é grande. Hélder, eu perguntava-te em relação à Geórgia, e uma vez que os resultados saiam e faça essa divisão e essa incerteza, se há risco de tumultos sociais, de agitação nas ruas, inclusive de violência, uma vez que o país está tão dividido e que houve um esforço tão grande para lá mesmo dos métodos democráticos, queixando-se, aliás, como quer a presidente Maia Sandu, quer Salomé Zurabichvili na Geórgia, que é a chefe de Estado georgiana, apontaram a Rússia como fonte de ingerências e tentativas de sabotagem eleitoral. Então, dá-se de facto essa circunstância de ambas as presidentes serem pró-ocidentais e de certo modo antagonistas de uma retórica pró-russa. A diferença é que de facto este sábado na Geórgia são eleições legislativas e no início de novembro teremos a segunda volta das presidenciais na Moldova. E a reeleição não estará certa, porque acabou por, na primeira volta, acabou por ser a única candidatura, a candidatura presidencial, a recandidatura presidencial, acabou por ser a única aglutinadora de um discurso pró-aproximação face à União Europeia. Em relação a perguntas sobre a agitação social, instabilidade, tumultos na Geórgia, bem, eu diria que pela amostra que nós tivemos em maio, por causa desta lei dos agentes estrangeiros, sim, e também com as pessoas com quem fui falando, há esse receio de que, tendo em conta os resultados, pendendo para um lado ou para o outro, que as pessoas tomem conta das ruas, o que é uma coisa, em teoria, banal e normal, seja para festejar. Agora, quando aquilo resvala para uma ação mais musculada das autoridades a reprimir ou para eventuais desacatos de eleitores descontentes, seja com os resultados, seja com
a ação das autoridades, sim, teme-se que isto possa resvalar para alguma instabilidade nas ruas. É importante também notar que a mensagem da campanha do sonho georgiano, portanto o partido no poder, foi ou tem sido intencionalmente ambígua, porque os cartazes mostram efetivamente uma bandeira da União Europeia, o que no fundo quer dizer, dá a mensagem de que vocês podem perfeitamente continuar a votar em nós, sonho georgiano, porque a aproximação à União Europeia e a adesão à União Europeia é também algo porque estamos a lutar. Mas depois, nesses cartazes, há também a inscrição rumo à Europa só com paz, dignidade e prosperidade. O que entronca um pouco naquele discurso, naquela retórica anti-guerra de que nós já ouvimos na Hungria, através de Viktor Orbán, e não só, também na Eslováquia, alguns países que já fazem parte da União Europeia há alguns anos e que, de uma forma algo sonsa, não querem, dizem-se contra a guerra, opõem-se a sanções relativamente à Rússia, mas esta retórica anti-guerra até pode revelar-se eficaz. Portanto, ao dizeres que votem no partido que está no poder, porque para lá de haver a perspectiva de continuidade, de maior estabilidade, eles também dizem que a oposição o que poderá oferecer ao país é uma situação semelhante à que se vive atualmente na Ucrânia. Portanto, para sintetizar e respondendo à tua pergunta, reforço que sim, que há esse risco, há esse receio de que as ruas sejam tomadas e que episódios de violência possam ocorrer. Uma pergunta que talvez possa dirigir a ambos. As ânsias europeias de grande parte da população destas duas repúblicas do leste da Europa mostram que a União continua a ter vantagens na visão de muita gente e continua a ser um destino apetecível para alguns países. Aliás, podíamos acrescentar-lhes o exemplo óbvio da Ucrânia, temos também países nos Balcãs Ocidentais, sobretudo os resultantes da partição da antiga Jugoslávia e também a Albânia, que há muito tempo são candidatos à adesão. E é engraçado porque tudo isto contraria de alguma forma um sentimento da última década que teve muito que ver com a saída do Reino Unido e com esse complicadíssimo processo. De que forma, pergunto, é que as autoridades europeias e os 27 Estados que estão neste momento na União podem ajudar ajudar as forças pró-europeístas e alimentar e dar alento aos georgianos e moldavos que de facto ambicionam esse futuro. Corina. Sim. Portanto, como referimos, no dia 3 temos as eleições presidenciais e existe a esperança de que a Maia Sandu conseguirá vencer de novo. Portanto, este seu novo mandato será extremamente importante para consolidar o caminho para que o referendo também firmou. As autoridades europeias vão ter que apoiar mais a Moldávia para tentar ser resiliente contra as pressões externas. Neste sentido, será necessário um apoio económico e um investimento muito maior, ou seja, terá que ser criados mecanismos que possam promover o desenvolvimento económico sustentável e para isso devem ser canalizados apoios para projetos de infraestruturas, desenvolvimento essencialmente rural, a questão tecnológica, que são setores cruciais para a criação de empregos e a melhoria de qualidade de vida dos cidadãos moldavos. Por outro lado, também é importante investir na questão da energia renovável que possa reduzir a dependência moldava da energia russa e que já está a ser feita por este governo
e que possivelmente nos próximos anos será completamente reduzida. Por outro lado, isto é imperativo, é o reforço das instituições democráticas, para que a Moldávia consiga integrar a União Europeia, ou ancorar-se no projeto europeu. É muito importante haver uma mudança no setor da justiça, porque a justiça ficou aquém das expectativas durante os últimos 4 anos e é a pedra angular da confiança pública e da estabilidade institucional. Por isso, as instituições europeias podem assistir a Moldávia com apoios para tentar fazer estas reformas, financiar programas de formação, por exemplo, para funcionários públicos, e consolidar um Estado de Direito mais eficaz para combater a corrupção. Por outro lado, temos 2 questões muito importantes, que é a desinformação e a questão da segurança. A desinformação, neste momento, é uma ferramenta muito utilizada para enfraquecer os laços da Europa com a União Europeia, e é necessário criar mais mecanismos que possam dar resposta à desinformação, que possam formar o cidadão a entender o que é que são informações falsas versus o que é que são informações verídicas. E este trabalho de campo é muito necessário e, como disse, isso falhou na questão de referendo. Portanto, daqui adiante este trabalho tem que ser feito para que a Moldávia se consiga aproximar mais da União Europeia e consiga ter esse caminho de forma mais estável, porque lá está, o resultado do referendo, de certa maneira, também mostra as inseguranças do país. Sem querer entrar aqui numa análise profunda daquilo que é, digamos, a psique do coletivo nacional moldavo, mas termos um resultado quase de 50% para um não, e que pode ser explicado por muitas variáveis, não é bom e não é uma mensagem que se deva ser transmitida à União Europeia e às instituições europeias. Ou seja, demonstra uma certa fraqueza daquilo que é o país, demonstra que o país não é previsível, ou seja, não mostra um resultado que possa ser comparado com as sondagens e que diga sim, realmente mais de 60% da população está convicta de que quer entrar na União Europeia, e afinal ser outro resultado. E por outro lado também demonstra que não há uma organização clara dentro do país. E neste sentido é importante aqui colmatar estas lacunas, e penso que com apoios da União Europeia, com um novo mandato da Maia Sandu e com uma nova equipa, isso será possível. E o país vai conseguir organizar-se melhor e tentar aqui seguir o seu caminho com estruturas diferentes, com uma justiça revitalizada e com um suporte que possa beneficiar todos os cidadãos a perceberem o que é que são as diferenças e o que é que a União Europeia representa claramente para cada cidadão no seu dia-a-dia. Hélder, alguma coisa a acrescentar? Sim, eu confesso que estou um bocadinho mais pessimista do que a Corina a vários níveis. Primeiro, a questão do referendo, aquilo não foi um sim ou não à adesão à União Europeia, foi mais do que isso. E isso também pode ter ajudado, pode ter sido uma pedra na engrenagem, porque na verdade o que os moldavos fizeram foi votar a favor ou contra uma alteração constitucional que consagra a adesão à União Europeia como um objetivo central. E muitas vezes este é o problema também dos referendos, é que nem sempre as perguntas ou o que está ali em jogo é claro, e ouvi algumas pessoas a contestar esta necessidade de fazer uma alteração constitucional e disso ser vertido em referendo, ou seja, poder ser uma coisa mais compreensível ao comum do eleitor moldavo, sim ou não, estão a favor ou não de uma adesão, sendo que naturalmente já desde dezembro do ano passado que têm esse estatuto de candidato à União Europeia.
Também estou mais pessimista em relação à reeleição da Maia Sandu do que a Corina, porque, de facto, por um lado, ela fez muito a campanha a favor do sim no referendo, eventualmente desguarneceu outras situações, e a Corina também já falou um pouco disso, designadamente a situação económica e outras, e, portanto, vejo como esta votação, por um lado, por uma unha negra no referendo, pelo sim, e a necessidade de disputar uma segunda volta, sendo, na verdade, a única que vai arrebanhar aqueles votos pró-europeus. Isso já aconteceu na primeira volta. O que é que acontecerá agora na segunda? Em relação às instituições europeias, Pedro, a capacidade atrativa, eu diria que é um exercício interessante olhar para os resultados das eleições europeias, precisamente para o Parlamento Europeu, em junho. Foram há muito pouco tempo, e nós vimos um Parlamento Europeu bastante diferente do que conhecíamos, porque continuamos a ter o centro-esquerda, na verdade o centro-direita e o centro-esquerda como as duas maiores forças representadas no Parlamento Europeu, mas depois, por causa de uma transumância de eurodeputados, o terceiro maior grupo político no Parlamento Europeu é o Patriotas pela Europa, um grupo criado por Viktor Orbán, e que acabou por juntar muitas forças, para dizer eurocéticas, isto para dizer o mínimo. Portanto, não me parece. E também dentro desse grupo, desses Patriotas pela Europa, temos muita gente muitos partidos, muitos países, que são bastante mais alinhados com a Rússia, com os interesses russos, com os interesses do Kremlin, do que a União Europeia como um todo gostaria ou desejaria. Portanto, eu não sei até que ponto é que a União Europeia tem condições de atratividade para estes países neste momento. Depois, de facto, há a questão, quer dizer, à hora que estamos a falar, há uma investigação em curso na Moldova que revelou que mais de 400 eleitores receberam dinheiro em troca de uma orientação específica de voto, ou seja, no caso, para votarem contra a presidente em exercício, não é? Recandidata, e também contra o não, ou pelo menos votarem não no referendo. Mas, entretanto, de então para cá, já sabemos que o Ilan Shor, que é o líder de uma formação populista eurocética e russófila, que na verdade foi banida no ano passado, ele foi condenado à revelia a 15 anos de prisão por fraude, mudou-se em 2019 para Israel, onde de resto nasceu, e este ano mudou-se para a Rússia. E foi num hotel em Moscovo que vários partidos da oposição da Moldova se reuniram em bloco, que foi um bocadinho o exercício contrário do que está acontecendo na Geórgia, para contestar e para se oporem em bloco à candidatura da presidente atual na Moldova. E Ilan Shor canalizou 39 milhões de dólares entre setembro e outubro num esquema de suborno. Agora, que instrumentos, sem serem acusados de ingerência em partidos que ainda não fazem parte, poderão vir a fazer parte, mas não fazem ainda parte da União Europeia, é que as instituições europeias têm de monitorizar isto ou de acompanhar isto, e, quer dizer, não passa de, eventualmente, uma nota a condenar esta ingerência russa. Mas, sintetizando, parece-me, dada a configuração atual, não apenas do Parlamento Europeu, mas também da própria Comissão Europeia, cuja presidente, Ursula von der Leyen, parece cada vez mais neste segundo mandato alinhada com forças, se não eurocéticas, ou se não de extrema-direita, pelo menos bastante eurocéticas, as condições de atratividade parecem-me escassear. Só para acrescentar, sim, realmente vários especialistas locais têm referido que o referêndum
é algo estranho nesta etapa em que o país ainda nem sequer entrou ou nem sequer está a fazer aquelas negociações para entrar dentro da União Europeia. E também questionam, será que é necessário mudar a Constituição para introduzir esta medida? Contudo, há outros que argumentam que o referendo ocorreu porque é importante e tem a ver com o contexto político e social atual, em que nós temos uma crescente polarização entre uma orientação mais pró-europeia, outra mais influências pró-russas, e o facto de o país precisar consolidar o compromisso com a União Europeia e também para legitimar o seu rumo. Por isso é que este referendo foi feito agora. Por outro lado, tivemos acusações, também como foi aqui referido, de que este referendo foi de certa maneira empurrado contra a vontade das pessoas para servir os interesses do atual partido e da presidenta em exercício. E isso foi recebido com uma certa reação negativa, porque neste momento temos os preços extremamente elevados, temos um progresso muito limitado de combate à corrupção na questão da justiça, temos um conflito ao lado e isso acaba por criar um medo e uma incerteza muito grande no dia-a-dia das pessoas. E depois temos tensões crescentes entre as zonas urbanas, rurais, governo central e as regiões. Por outro lado, também temos uma comunicação muito inadequada entre o governo e as instituições religiosas, que também têm um papel muito importante no trabalho de campo, no que diz respeito à questão da votação. E como já foi referido, o partido do Ilan Shor, que utilizou uma quantia muito grande de dinheiro para tentar aqui influenciar a mudança de voto, julgo que foram 300 mil, mas independentemente destes votos, a questão é que a Moldávia neste momento está vulnerável no que diz a questão da informação do próprio partido, ou seja, o partido no poder precisa de criar mais informação de forma a ajudar as pessoas a perceberem o que é que isso significa, o que é que o referendo vai ter impacto nas suas vidas e porque é importante. Esse debate e esse diálogo não aconteceu e tivemos, como já tinha referido antes, tivemos um protesto de certa maneira político através do não, mas por outro lado temos pessoas que continuam muito a favor da União Europeia e da entrada na União Europeia. Agora, existem certos senãos. De que forma é que se deve entrar, que coisas é que devem ser debatidas, como é que isso deve ser feito. Isto são questões que ainda não foram discutidas na sociedade e lá está, isso são muito importantes porque é uma sociedade que ainda não tem esse conhecimento de perceber. Dizer que entrar na União Europeia vai melhorar a nossa vida não é suficiente porque é um slogan de certa maneira vazio. Agora, criar uma mensagem conceptual com profundidade em que haja realmente uma assimilação daquilo que é entrar na União Europeia tem um efeito muito diferente do que utilizar slogans e que nesse sentido a oposição aproveitou-se muito. O facto de ter conseguido espalhar desinformação, utilizar campanhas que minam a mensagem do governo através de ciberataques, de subornos, foi também devido em certa parte da culpa do governo atual que não soube colmatar com campanhas pró-europeias. E, por outro lado, não podemos aqui descuidar de que as pessoas estão num estado económico muito, muito precário. E, infelizmente, essa vulnerabilidade é afetada e qualquer influência externa vai tentar aproveitar e explorar para que as pessoas concedem o seu voto à oposição. Mas isso não é algo novo, isso já aconteceu nas eleições e esta tática já foi utilizada
próprios políticos locais. Portanto, eu de uma vez tinha escrito que quando as pessoas são alvos de influências estrangeiras, muitas vezes acabam por também absorver certas táticas e que acabam por se tornar também agentes manipuladores e acabam por utilizar essas táticas localmente. E isso é um problema muito grave e é um problema de mentalidade que tem que ser mudado e vem com a mudança também das elites políticas que existem no atual governo moldavo. Muito bem, eu vou fazer um último pedido à Corina, muito telegráfico, que é este. Ao longo deste episódio usámos a palavra Moldávia e a palavra Moldova para designar o mesmo país, isto porque nos saiu espontaneamente e não tínhamos combinado de antemão qual é que íamos usar. Diga-me só muito rapidamente para os nossos ouvintes ficarem a saber porque é que se usam os dois e qual é a diferença. A verdade é que eu prefiro utilizar Moldova, mas por algum motivo em português foi considerado Moldávia a designação oficial. Portanto, quando nós falamos do nome oficial do país, é República Moldova. Agora, a Moldávia, de certa maneira, é um neologismo adaptado. Sim. Certíssimo, porque porque está associado ao anterior período da União Soviética, de alguma forma? Não diria isso. Não. A não ser que seja por esse motivo que foi adotado o termo Moldávia, mas Moldova é o nome original em romeno, ou seja, em romeno utiliza-se Moldova. Pois, claro. Se queremos manter a grafia original romena. E em português adotou-se Moldávia porque era a transliteração da designação no tempo da União Soviética. E daí... Sim, provavelmente sim. Muito bem. Resta-me agradecer a vossa participação, mas gostava de perguntar a cada um aquela pergunta que fazemos sempre no final de cada episódio. Se neste momento pudessem viajar para qualquer parte do mundo à vossa vontade, para onde é que iriam e porquê? Helder? Olha, por questões de lazer, e porque também já fui muito feliz lá, iria para Utrecht, nos Países Baixos, para estar presente no Legesso, que é um festival de música bastante descentralizado, ou seja, há várias salas de espetáculos distribuídas pela cidade e tem sempre um cartaz muito desafiante. Julgo que é agora entre 7 e 10 de novembro, mas não vai acontecer. O que vai acontecer é, na segunda metade de novembro, estarei em princípio na Albânia, também por causa disto, por razões profissionais. Também está na corrida, ou está na fila de espera para entrar na União Europeia. Aliás, os Balcãs Ocidentais estão há bastante tempo, 6 países dos Balcãs Ocidentais estão há bastante tempo, e alguns deles torcem o nariz a este aceleramento, esta aceleração do processo tanto da Ucrânia como da Moldova e da Geórgia, porque no fundo passaram à frente destes que estão há mais tempo e fizeram um pedido há mais tempo. E também porque para já interessa-me bastante essa região também me interessa bastante essa região do mundo e tem a ver também com o alargamento, e porque eu estou a falar-vos a partir das conferências do Estoril e tive a oportunidade de ter uma curta conversa com a ex-primeira-ministra da Albânia, em que será publicada em breve no Expresso, e que no fundo ajuda a explicar quais são os engulhos no fundo da adesão e deste alargamento da União Europeia com tantos candidatos em fila de espera e porque é que isto não avança. Corina, qual seria o seu destino se pudesse escolher? Eu neste momento estou a ler um livro de um artista do mundo flutuante, que ganhou o Prémio Nobel da Literatura, o Kazuo Ishiguro. E o livro inspirou-me bastante porque gostava muito de viajar para o Japão, principalmente para Osaka, onde vai acontecer a Expo em 2025. E eu sei que neste momento eles estão a preparar os pavilhões para os diversos países,
e é sempre muito interessante. Eu já visitei uma Expo e é algo muito diferente ver os pavilhões de cada país, porque são um pouco como microcosmos daquilo que representa o país em todos os aspectos culturais, sociais, económicos, tecnológicos, e nos dá uma amostra daquilo que se pode ver no futuro destes países. E por outro lado, eu gosto muito da cultura japonesa e gostaria muito de conhecer mais sobre o país e perceber como é que o país está a se desenvolver, qual é a sua posição neste momento, considerado o crescimento da China e toda essa dinâmica na Ásia que vai ser o nosso futuro e que vai marcar a nossa contemporaneidade a nível geopolítico. Muito bem, e com estas sugestões vamos encerrando o episódio. Obrigado, Corina, obrigado, Hélder, obrigado, João Luís, pela edição técnica. Obrigado sobretudo a quem nos ouve semana após semana. Daqui a 8 dias o Mundo a Seus Pés volta com outros convidados, outros assuntos. Até lá, até breve e até sempre. Caro ouvinte, daqui, posto emissor do Movimento da Música em Portugal. Eu sou Miguel Cadete, diretor do Boletim, isto é um takeover. É isso mesmo. O podcast Posto Emissor tomou conta deste podcast que agora estava a ouvir. E temos um convite muito sério para lhe fazer. É para uma festa. Diria mesmo uma grande festa. Vai ser no dia 12 de dezembro, na Mel Arena. E os bilhetes já estão à venda. O motivo desta celebração, 40 anos da Blitz. Isso mesmo. 40 anos da melhor música portuguesa, com concertos muito especiais dos Chutes e Pontapés, Capitão Fausto, Maro e Gisela João. O que vai poder ver, ouvir e sentir ao vivo é algo que promete ficar para a história. Para a da Blitz e para a sua. Contamos consigo?